Olá, tudo bem? Eu sou o André, eu sou psicólogo, sou psicoterapeuta comportamental. Olá, tudo bem? Meu nome é Pablo, sou psicólogo, psicoterapeuta cognitivo comportamental. Bem, o motivo da gente estar gravando esse vídeo é porque a gente quer aproximar a psicologia de um maior número de pessoas. A gente julgou ser importante escolher sobre temas que a gente trabalha no consultório e que não fiquem restritos só às universidades, que não fiquem só restrito a um campo muito acadêmico. Ou as paredes dos consultórios também. Restrito, né? Falar um pouquinho sobre temas que possam interessar as pessoas. Uma coisa que é importante a gente colocar é que nenhum caso que a gente esteja citando aqui é real, tá? A gente está falando sobre um exemplo amplo, a gente não está citando nenhuma situação específica. Bem, e aí, Pablo? Vamos pensar qual foi o tema que a gente escolheu para falar com as pessoas, né? Bem, o tema que a gente escolheu já era um tema que a gente já vinha pensando Conversando, em conversar e a gente vinha trocando algumas figurinhas e tal. Poxa, André, o que você tem percebido, no sentido da adolescência, quais são as minúcias dessa adolescência, né? Você que também frequenta as escolas e vai fazer uma visita, conversar com algum coordenador, com algum professor sobre a atitude, recebendo os pais no recebendo os consultório, pais e tudo mais. Então a gente achou por bem escolher um tema chamado a mentira na adolescência. Então nosso tema hoje é isso, a gente vai falar sobre mentira na adolescência. E a gente já viu que é um tema muito relevante, né? Os pais, eles estão preocupados, a gente sabe que os pais, eles criam os filhos com maior amor, muitas vezes criam expectativas em cima do desenvolvimento desse filho, e descobrir que o seu filho está mentindo, que está mentindo principalmente com frequência, né? É bom a gente começar a dizer isso, né? Não é uma mentira... Uma coisa que vai acontecer, é uma repetição em um curto espaço de tempo, né? E o comportamento desse adolescente não vai além da mentira, né? Tem outras coisas que vai sustentando a mentira. Exato, né? Então a gente não está falando de uma mentira pontual, né? A gente está falando de um adolescente que vem mentindo muito, né? De adolescentes que mentem muito. Isso. E aquela ideia da mentira que deixa de ser uma dificuldade, e o mentir por uma dificuldade passa a se tornar mentira, gerando um transtorno. Exatamente, né? Algo que é frequente. Transtorno para o adolescente e transtorno para a família, para o pai. Muitas vezes até para a comunidade toda, né? Que às vezes tem a escola, tem um coordenador, tem outras pessoas também envolvidas, né? Tem o tio, tem a avó, tem o vizinho, né? Verdade. Exato, às vezes não fica só restrito a um problema do adolescente só não, né? Se torna um problemão para muita gente, né? Então assim, André, o que você percebe assim, enquanto contexto, quais são as situações mais presentes assim que você pontuou para falar, para a gente conversar aqui hoje em relação à mentira? Bem, eu vejo muita mentira na relação entre pais e filhos, né? Não só adolescentes que mentem para os pais, mas pais que mentem para os filhos também, né? O tema não é focado nos pais, é focado nos adolescentes, né? Mas acontece muito. Eu também vejo muito essa questão na escola, né? Professores que reclamam disso e falam que isso acontece com frequência, né? Então são os contextos que eu estou me lembrando aqui agora, tá? A gente está bem espontâneo, viu, gente? Não é nada bem pensado, não. Você pensou em outro contexto aí, algum outro local? Eu pensei também em contexto voltado para o campo do grupo social, né? Que também perpassa por dentro desse contexto escolar, no sentido de ter aquele adolescente que quer ter, né? Aquele adolescente imediatista, né? Ele percebe que o colega tem algo que ele não tem e ele quer ter o que o colega tem, mas vai de encontro ao que a família pode proporcionar para ele naquele momento. Muito bom isso. E aí surge a ideia da mentira. Então, o meu colega tem uma blusa de marca, né? Eu quero ter. Eu quero ter a blusa que o meu colega tem, mas eu tenho algumas blusas relativamente interessantes que eu posso utilizar durante um ano para ir para uma festa, para sair, né? Mas meu colega tem uma blusa específica de uma marca X, né? E eu percebo que não é só o meu colega que tem. Outros colegas que convivem comigo também têm. Então eu gostaria de ser o que eu não sou. E gostaria de ser o que eu não sou. Então o que eu vou utilizar? Quais são os artifícios, quais são as estratégias que eu vou utilizar para ter o que o colega tem? Mentira. A mentira.
vamos pensar o seguinte, Pablo. Por que então um adolescente ele pode estar mentindo? O que acontece que um adolescente ele pode estar usando justamente esse comportamento? O que você acha? Eu acho que a gente, assim, cada adolescente vive seu mundo, né? Sua família, vive sua história. Sua família, vive seu contexto, né? Mas dentro dessa ideia de desenvolvimento da adolescência, a mentira está presente e pode vir estar presente dentro desse contexto, dentro dessa peculiaridade aí de cada um. Acredito que a mentira tem uma conexão direta com algumas emoções. O medo. Muito bom, né? Isso mesmo. O medo de ser punido, o medo de ser julgado, né? Por uma nota que eu não obtive em relação à classe, em relação a algum familiar próximo da minha faixa etária. Você falou aí da escola, de mentir sobre nota, e eu pensei que também no outro tipo de mentira que acontece na adolescência, que são filhos que têm medo de pais. Então, às vezes tem pais que são extremamente rigorosos com seus filhos, né? E aí eu uso a mentira como uma forma de, olha, para eu não ser punido, para eu não ter que lidar com um lado severo de meu pai, de minha mãe, né? Eu vou usar isso. Eu vou usar isso. E talvez a punição é tão frequente dentro do lar, dentro da casa, que esse é um comportamento que a criança, que o adolescente investe, né? Então, é o medo que é a única coisa que resta muitas vezes para esse adolescente para evitar ou tomar uma surra, né? Que existem pais que batem seus filhos, né? A gente sabe que isso acontece, né? Ou de filhos que não querem perder alguma coisa que tem, né? Então, tem alguma coisa errada nessa relação aí para essa emoção estar tão frequente, para isso acontecer. É uma relação de muito temor, né? Exato. Bem, tem uma também que eu não sei se você observa muito, que é a questão da vergonha, né? A vergonha é timidez, né? Eu percebo e assim, presencio bastante, vivencio em algumas famílias, a vergonha no sentido de não ter um espaço dialógico em que eu possa ter o meu pai próximo de mim, né? Aquele pai que vai me dar o afeto, mas que vai me dar o espaço para falar com ele uma dúvida que eu tive em relação a como, né, me colocar na escola. Esse suporte, né? Suporte mesmo, né? Então, assim, as famílias estão cada vez mais sociais, né? E menos afetivas, né? As relações, os pais vivem em prol do trabalho, dão duro ali e tudo. E não, geralmente o tempo também, né? Está muito ligado a essa fragilidade dentro das relações. A gente então está falando aqui de um tipo de mentira que eu uso a mentira como uma forma de chamar a atenção, de fazer com que meus pais me percebam. É isso também. É uma mentira velada, né? Porque eu também tenho uma certa vergonha de conversar. Né? Entendi. Então, às vezes, eu acredito que essa mentira que eu estou ali proporcionando não é algo tão assim, ruim, né? Porque eu estou mentindo com medo de perguntar alguma coisa. Então, às vezes, eu minto. Né? Então, o adolescente pergunta, e aí, você já está namorando? Já arranjou uma namoradinha? Exato. Aí fala assim... que bom, muito bom. Tem uma coisinha, tem uma namoradinha. Ou então fala assim, não, isso não está acontecendo, isso é coisa da sua cabeça, né? É uma vergonha. Verdade. É uma vergonha. Que entra também dentro daquela questão da autodescoberta e da autonomia que o adolescente vai... Que cada família tem, né? também dá para cada adolescente também, né? Dá. E a autoafirmação do grupo, né? Exato. Agora tem um aspecto também sobre a mentira, que é essa questão do modelo, né? Se você vive em uma família onde a mentira é algo frequente e esse adolescente, desde que é criança, pequenininho, tá vendo que isso é um recurso muito frequente dentro de uma família, ele também pode imitar esse comportamento de mentir, né? Você não acha? Verdade. E uma mentira que vem de base, né? Meu pai ali me pede para falar no telefone que ele não tá. Né? Exato. Um vizinho que chega e aí fulano de tal, tá aí e tal, e não fala que não tá, eu não tô. Aí a criança fala assim, meu pai falou que não tá não. Que não tá não, né? Ele fala, não, mas mãe, mas você não disse que é errado mentir, né? E aí ele fala, não, mas nessa situação eu podia mentir. Aí a criança começa até a ficar confusa também. E uma mentirinha passa a se tornar uma mentirona. Uma mentirona. Né? Pablo, pensando em casos assim mais complexos, né, assim,
de pais que possam estar nos vendo, né? A gente não quer aqui dar uma receita, porque cada situação é uma, cada família é uma. Qual seria as alternativas que a gente pode pensar, falando assim para um público de pais, para algum pai ou alguma mãe que está ouvindo a gente, que está lidando com uma situação como essa, né? Qual tipo de alternativa a gente pode pensar? Eu penso assim, a gente precisa, né, orientar esses pais também praticarem um pouco mais, treinarem um pouco mais o olhar, a percepção, onde isso acontece. Né? Compreender o porquê da mentira, né? Assim, o que está por detrás dessa mentira, em qual frequência essa mentira ocorre, né? Durante a semana, né? Durante o mês, nos últimos tempos. Sabe o que eu percebo muito? Eu não sei se você também concorda comigo, tem pais que são muito reativos, né? Eles reagem antes de pensar sobre o porquê que está acontecendo. Por que meu filho anda mentindo com frequência, né? Como é que eu posso entender essa situação? E foge do princípio que eu eduquei, né? Exato. Só que o pai esquece que ele está lidando com um menino em uma outra fase do desenvolvimento. Então ele entende ainda que aquele adolescente ainda é uma criança às vezes. Uma coisa que você falou aí sobre essa mudança de fases e que eu acho que é uma alternativa, né? Que você falou muito bem sobre compreender, que é um primeiro fato. Compreender. O segundo que eu acho que a gente pode trazer aqui é essa questão de restabelecer o diálogo, né? O que está acontecendo que o nosso diálogo acabou? Por que meu filho tem medo de mim e ele está usando a mentira, né? Então alguma coisa está acontecendo nessa relação. E talvez um trabalho vai ter que ser restabelecer o diálogo entre pais e filhos. Então, se eu compreendo que existe uma mentira, eu vou buscar entender em qual situação ela ocorre e com qual frequência ela ocorre. Não é isso? É isso. E depois a gente vai buscar o quê? Conversar, comunicar. Então, se eu me estresso, me irrito bastante com esse adolescente, o que eu vou, né, diante dessa emoção de irritação, de raiva, né, que eu tenho ali naquele determinado momento, o que eu vou utilizar enquanto ferramenta para conversar ou punir esse adolescente? Eu vou partir para a punição, porque a minha emoção está alterada. Então eu vou pensar duas vezes em punir aquele adolescente. Então eu bato, eu castigo, eu tiro algo que ele gosta. E aí você me pergunta, e o diálogo? Depois o diálogo. Outra pergunta que eu acho interessante falar para os pais, funciona, né? Funciona isso? Talvez a curto prazo funcione, né? O adolescente não mentiu mais ali. Mas e a médio prazo? E a longo prazo? Porque tal, a punição, e a gente sabe que pesquisas comprovam isso, desde de estudos de punição com animais, com pessoas, de que a punição ela dá certo a curto prazo, mas a médio e a longo prazo não resolve. Então, perde o efeito. Né? Perde o efeito. O que resolve realmente é o diálogo, né? Tem uma coisa, Pablo, que eu acho importante a gente dizer, é que os pais eles têm que separar muitas vezes o problema dos filhos, né? O que eu quero dizer com isso? O seu filho não é o problema. Né? Meu filho está mentindo, eu não concordo com ele em relação ao problema da mentira. Mas existem outros aspectos do meu filho que talvez eu possa valorizar, eu posso resgatar. Então o problema está aqui e o filho está aqui. Porque tem pais que fazem isso. Você é um mentiroso. Quando diz assim, você é um mentiroso, quase que adolescente, rotula, né? Quase que o problema se torna a pessoa. E tem que ser diferenciado, né? Olha, uma coisa é o comportamento do meu filho de mentir. Isso. E também não ser conivente com a situação a ponto de falar, é uma fase, vai passar. Né? De ir deixando pra lá, né? Isso, e aí são pais ausentes, né? Procrastinando essa conversa, esse diálogo com o adolescente. Não, isso é uma fase, né? Ele está se autoafirmando e tal, vai passar. Só que aí vai perdendo né, o timing e vai perdendo um momento de pontuar e dialogar de uma forma em que faça com que o adolescente compreenda que é importante esclarecer por que ele mentiu. Eu acho que tem uma mensagem que a gente pode deixar para as pessoas que estão vendo a gente, que é: pais, não desistam dos seus filhos. Não desistam. Não desistam dos seus filhos. Sempre busque uma alternativa, busque uma solução para resolver. Se não for o momento mais adequado para dialogar, acalme um pouquinho. Se o adolescente estiver um pouco mais irritado, dê um tempo para esse adolescente também se acalmar e vocês buscarem um diálogo, né, pautando aquilo que a gente vinha conversando. Compreender
o que aconteceu. Dialogar, né? Dialogar. Né? Isso, né? E buscar uma alternativa em conjunto. Seu filho não é a mentira. Seu filho não é a não mentira. rotule seu filho, né? Para que ele não... O problema é uma coisa e seu seu filho é outra, né? E não desista de seu filho, né? Não se ausente. E muito cuidado nas armadilhas, né? É uma fase, isso vai passar. De ir deixando para lá, de ir empurrando, né? Procrastinando esse diálogo e esse encontro. Então, foi bom, né? Eu gostei desse momento que a gente teve aqui agora. Eu espero que vocês também tenham gostado e a gente sabe que não dá para falar sobre tudo, né? É o que a gente está se lembrando, é o ponto que a gente está querendo destacar aqui agora, mas é um tema que ainda dá para discutir em outros locais, em outras ocasiões, mas a gente espera que tenha contribuído aí para vocês em algum ponto. É isso aí, tá bom? Foi um prazer então, gente, estar com vocês, tá? Até a próxima. Até a próxima.